E aí galera do canal História do Brasil, beleza? Urias aqui, trazendo para vocês mais um vídeo galera. E dessa vez é um vídeo sobre o segundo reinado, né? Vou falar aqui o que foi, né, o segundo reinado. Bom, o segundo reinado foi um período da história do Brasil que se estendeu de 1840 a 1889, quando o imperador Dom Pedro II governou o país. Esse período foi marcado por grandes transformações econômicas, políticas e sociais, sendo um dos momentos mais longos de estabilidade institucional na história do Brasil. Contexto e início. O segundo reinado começou em 1840 com a declaração da maioridade de Dom Pedro II, que assumiu o trono com apenas 14 anos, após um período de instabilidade política e revoltas provinciais durante a regência, que durou de 1831 a 1840. A antecipação da maioridade foi uma estratégia para trazer a estabilidade política ao país. As principais características. Primeiro, estabilidade política. Ao longo do segundo reinado, o Brasil conseguiu evitar grandes revoltas internas e manteve relativa estabilidade política, especialmente através do revezamento no poder entre os dois principais partidos da época, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esse processo ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, em que o poder legislativo era subordinado ao imperador. Segundo, economia agrária. O Brasil permaneceu uma nação agrária e exportadora de produtos primários, com destaque para o café, que se tornou a principal base da economia. A cultura cafeeira se expandiu principalmente no Vale do Paraíba, que fica o Vale do Paraíba se localiza ali na região norte do Rio de Janeiro, e posteriormente no Oeste Paulista. Essa expansão proporcionou o crescimento de uma elite rural poderosa. Bom, até hoje, né, o Brasil é um país agrícola, né? Tanto que o Brasil até hoje é um dos países que mais exporta grãos, que é soja, milho, produtos agrícolas, inclusive o próprio café. Inclusive o Brasil não é o país que mais exporta café no mundo, né? Mas ainda o café permanece sendo uma das bases, né, de exportação do Brasil. Terceiro ponto também é a escravidão, né? O trabalho escravo foi fundamental para a economia brasileira durante grande parte do segundo reinado. A mão de obra escrava foi amplamente utilizada nas fazendas de café, açúcar e outras culturas. No entanto, ao longo do reinado de Dom Pedro II, houve um crescente movimento abolicionista, que culminou na assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, abolindo a escravidão no Brasil. Inclusive, o próprio imperador Dom Pedro II, ele era favorável, né, à abolição da escravatura no Brasil. Quarto, política externa. Dom Pedro II manteve uma política externa pacífica e de mediação, com algumas exceções, como a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 e 1870. Teve também um conflito que o Brasil teve, a Guerra do Prata, que foi com a Argentina, que aconteceu em 1851, na década de 50 ali por ali, que foi contra o ditador Manuel Rosas, né? Também teve a questão Christie, né, que foi uma questão que o Brasil quase entrou em guerra com o Império Britânico, que futuramente eu vou trazer esses tópicos aí em guerras que o Brasil participou, né, guerras do segundo reinado. A Guerra do Paraguai foi um dos maiores conflitos militares da América do Sul. O Brasil saiu vitorioso, mas o conflito trouxe enormes gastos e desgaste político. Quinto, desenvolvimento cultural e científico. Dom Pedro II era um grande incentivador da educação, cultura e ciência. Durante o segundo reinado, houve avanços no campo da educação e das ciências. Instituições como o Imperial Observatório e a Escola de Medicina foram fundadas e o imperador apoiou intelectuais e artistas. Bom, um desses artistas foi Carlos Gomes, né? Carlos Gomes, que criou a música O Guarani, né? Que está sendo tocada aí para vocês, né? O Guarani, né, que foi tocada, né, por muitos anos, que é a abertura, né, da Voz do Brasil, o programa de rádio mais antigo do Brasil, né. Ele também trouxe novas tecnologias para o Brasil, como o telégrafo e as estradas de ferro. O segundo reinado trouxe uma série de progressos importantes para o Brasil, que impactaram áreas como a economia, infraestrutura, cultura e política aqui
e política, né? Expansão da economia agrária. Como motor da economia, café como motor da economia, perdão. Durante o segundo reinado, o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, especialmente nas regiões do Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Isso gerou grande prosperidade econômica, consolidando o Brasil como um dos maiores exportadores mundiais de café. Outros produtos de exportação, além do café, o açúcar, o algodão e o tabaco, continuaram sendo importantes fontes de renda. Desenvolvimento da infraestrutura. Estradas de ferro. O governo incentivou a construção de estradas de ferro para escoar a produção agrícola. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 30 de abril de 1854. A estrada de ferro Mauá, que foi construída por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. E o sistema ferroviário se expandiu nas décadas seguintes. O telégrafo. O Brasil adotou o telégrafo, que facilitou a comunicação em longas distâncias, conectando regiões distantes do país. Em 1874, foi concluído o cabo telegráfico submarino, que ligava o Brasil à Europa. Portos e navegação. O transporte marítimo também foi modernizado com a construção e melhoria de portos para facilitar o comércio internacional. A abolição gradual da escravatura. O segundo reinado viu o início de medidas para a gradual abolição da escravidão, com leis como Lei Eusébio de Queiroz, que foi em 1850, que proibiu o tráfico de escravos africanos, Lei do Ventre Livre de 1871, que declarou livres os filhos de escravos nascidos após sua promulgação, Lei do Sexagenário de 1885, que libertou os escravos com mais de 60 anos, e por fim a Lei Áurea, que significa áurea significa ouro, a Lei Dourada, pode ser traduzido assim, que aboliu a escravidão de forma definitiva no Brasil. Avanços tecnológicos e industriais. Indústria nascente. O segundo reinado testemunhou os primeiros passos na industrialização do Brasil, com fábricas surgindo nas áreas têxteis, alimentos e produtos básicos, em especial no Sudeste. Dom Pedro II incentivou a modernização tecnológica, promovendo a introdução de inovações como a fotografia, o telefone e o telégrafo no Brasil. De fato, Dom Pedro II foi a primeira pessoa no Brasil a possuir uma câmera fotográfica no Brasil. Inclusive, quem criou a selfie foi ele, porque ele posicionava, tem uma foto até famosa dele, que ele posicionava a câmera assim, e pelo paletó dele, ele sempre tirava uma foto com a mão para dentro do paletó, e dentro do paletó tinha uma corda a qual ele puxava e tirava a foto dele lá, da câmera, Então, para você ver, Dom Pedro II sempre implementando novas tecnologias para o Brasil, até porque ele era mecenas, ele gostava muito da cultura, e de novas tecnologias, e trazer para o Brasil. Incentivo às artes e à ciência. Dom Pedro II era um grande patrono das artes e das ciências. Durante seu reinado, instituições como o Imperial Instituto de Menores Cegos, que foi fundado em 1852, que hoje leva o nome de Instituto Benjamin Constant, infelizmente, porque esse Benjamin Constant foi um traíra, um maldito traíra, e o Imperial Observatório, hoje o Observatório Nacional, foram criados. Inclusive, o dia 2 de dezembro é comemorado o dia do astrônomo. É o dia do astrônomo, em homenagem a Dom Pedro II, porque Dom Pedro II ele gostava muito de pesquisar sobre o espaço, ele era muito estudioso. Ele gostava de observar as estrelas, ele tinha telescópio lá no Palácio São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, ali onde ele apontava para as estrelas e observava o céu estrelado do Rio de Janeiro. O imperador apoiou a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi fundado, se eu não me engano, em 1850, na década de 50, 60, eu vou estar botando aqui para vocês. E também incentivou o desenvolvimento da imprensa e da educação superior no Brasil. Um fato interessante aqui é que a imprensa durante o segundo reinado não sofreu censura. Dom Pedro II fez questão de que a imprensa se combatesse com a imprensa, ou seja, Dom Pedro II não permitia que ninguém
que ninguém censurasse a imprensa. A imprensa era livre para se expressar da maneira a qual quisesse. Inclusive a imprensa falava horrores, barbaridades do Pedro II, e do Pedro II não levava o pessoal, entendeu? Ele dizia que a imprensa se combatia com a imprensa, né? E também ele investia muito na educação, né, superior, né, do Pedro II, né? Incentivo à literatura e às artes. Escritores como Machado de Assis e José de Alencar floresceram nesse período, e movimentos artísticos como o romantismo se consolidaram no Brasil. Dizem até que Dom Pedro II financiou os estudos de Machado de Assis e José de Alencar, né? Ele financiou vários estudos aí de muita gente boa, né? Por esse Brasil, né? Inclusive mandar para fora, para estudar fora, como foi o caso de Carlos Gomes. Política externa e expansão territorial. Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, né? Embora tenha sido um grande conflito, a vitória na Guerra do Paraguai consolidou a posição do Brasil como uma potência regional na América do Sul. Expansão e consolidação territorial. O Brasil conseguiu consolidar suas fronteiras e ampliar sua influência sobre os países vizinhos, garantindo estabilidade na sua expansão territorial. Estabilidade política. Sistema parlamentarista. O segundo reinado estabeleceu um sistema de governo parlamentarista em que o gabinete de ministros era responsável perante o parlamento, embora na prática o imperador tivesse grande controle. Esse sistema permitiu maior estabilidade política em comparação aos períodos anteriores. Inclusive, foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros lá em julho de 1847. Não lembro o dia, vou estar colocando aqui a data aqui para vocês. Menor número de revoltas. Após um período de revoltas no início do Império, o segundo reinado conseguiu manter um período mais estável, com menos conflitos internos, apesar de episódios como a Revolução Praieira, que aconteceu aqui em Pernambuco em 1848 até 1850. Progresso educacional. Criação de escolas e universidades. Embora a educação ainda fosse elitista, houve um aumento na criação de escolas e instituições de ensino superior. Dom Pedro II era pessoalmente interessado no avanço da educação e investiu em iniciativas para melhorar o acesso ao conhecimento, apesar das limitações de sua época. Dom Pedro II, ele era um cara visionário, né? Ele era uma pessoa muito à frente, né, de seu tempo. Bolsa de estudos no exterior. O governo, no caso do Pedro II, começou a oferecer bolsas de estudo para que jovens brasileiros estudassem em universidades europeias, trazendo conhecimento e tecnologia de volta ao país. O segundo reinado foi um período crucial para o progresso do Brasil, trazendo avanços significativos em áreas como economia, infraestrutura, abolição da escravidão e desenvolvimento científico e cultural, embora marcado por desigualdades e desafios. Foi uma fase importante na construção da nação brasileira. Dom Pedro II foi um grande entusiasta das inovações tecnológicas e desempenhou um papel importante na introdução de várias tecnologias no Brasil. Durante o segundo reinado, a fotografia, né, e que foi implementada no Brasil aqui em 1840, apesar da fotografia ter surgido lá a ter cabos telegráficos conectando com a Europa, né? Estradas de ferro, construções de ferrovias no segundo reinado. O apoio de Dom Pedro II à construção de estradas de ferro foi crucial para o desenvolvimento do transporte e da economia no Brasil. A primeira ferrovia, a Estrada de Ferro Mauá, foi inaugurada em 30 de abril de 1854, ligando o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à raiz da Serra, no Rio de Janeiro. As estradas de ferro expandiram-se pelo país, especialmente nas regiões cafeeiras, facilitando o escoamento de produtos agrícolas. Inclusive, o transporte não era só de cargas, era transporte de pessoas também. Pessoas aproveitavam as linhas de trem, né, para se transportarem, né, por viajarem longas distâncias, né, da capital do Império, do Rio de Janeiro para São Paulo, para Minas Gerais e tal, né? Então foi um período de grande expansão das ferrovias no Brasil. Telefonia, que chegou ao Brasil em 1876. Dom Pedro II foi um dos primeiros a apoiar a introdução do telefone no Brasil. Ele conheceu o inventor Alexander Graham Bell na Expedição Universal da Filadélfia
em 1876 e ficou fascinado pela invenção do telefone, dizendo a famosa frase "Isto fala". O telefone foi instalado oficialmente no Brasil em 1877, um ano depois da invenção. Iluminação a gás. A iluminação pública a gás foi introduzida no Rio de Janeiro em 1851, melhorando as condições de vida nas cidades e modernizando a infraestrutura urbana. O projeto foi incentivado por Dom Pedro II como parte de seu esforço para modernizar o país. Bom, antes da iluminação a gás, né, ser implementada no Brasil, era utilizado óleo de baleia, né? O povo caçava muitas baleias na Baía de Guanabara, tanto é que isso quase causou a extinção, né, das baleias, por causa da caça excessiva por causa do óleo de baleia, né? E aí depois que foi implementado o sistema de eletricidade a gás, né, deu uma reduzida a mais, né, no número de abatimentos de baleias, né? Saneamento e abastecimento de água. Dom Pedro II também apoiou projetos de saneamento e abastecimento de água. O Brasil, se eu não me engano, foi um dos primeiros países, se não o segundo país da América Latina a ter isso, tá? Da América toda, só perdendo para os Estados Unidos. Você vê como o Brasil era avançado, né? E tem gente que fala que nesse período o Brasil não era avançado, né? É papo você. Dom Pedro II, eu até me perdi aqui onde estava, abastecimento de água, essenciais para a saúde pública e o desenvolvimento das cidades brasileiras. Em 1857, foi inaugurado o sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro. A Companhia do Rio de Janeiro para melhoramentos de água, que foi um avanço na infraestrutura urbana da época. Navios a vapor. O imperador incentivou o uso de navios a vapor tanto para o transporte de passageiros quanto para o comércio. A navegação a vapor se expandiu nas principais rotas fluviais e marítimas do Brasil, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas entre as regiões. Máquinas a vapor e industrialização. Embora o Brasil ainda fosse majoritariamente agrário, Dom Pedro II incentivou a introdução de máquinas a vapor para fábricas e atividades agrícolas, promovendo os primeiros passos da industrialização. Isso permitiu o surgimento de indústrias de têxteis, alimentos e outras manufaturas no país. Balão de ar quente, 1880. Anos de 1880. Dom Pedro II apoiou e incentivou experimentos com balões de ar quente no Brasil, sendo um dos primeiros países da América Latina a ter demonstrações dessa tecnologia, o que mostra o interesse do monarca em avanços no transporte e na ciência, exposições internacionais e difusão tecnológica. Dom Pedro II participou de diversas exposições internacionais e eventos científicos, estabelecendo contatos com investidores. Além do que, ele demonstrou interesse em várias outras inovações e ajudou a promover a difusão dessas tecnologias no Brasil. Por exemplo, ele visitou a Exposição Universal de Paris em 1867, onde pôde ver de perto as recentes inovações industriais. O título de eleitor no Brasil. O título de eleitor foi introduzido oficialmente no Brasil em 1881, por meio da Lei Saraiva, ou seja, no Império. O título de eleitor foi inventado no Império, né? Até antes, né? Na década de 70, mas oficialmente foi em 1881, que escapou o nome dela aqui agora, se não me engano foi 1886, né? Mas ela não conseguiu exercer o processo de fato, porque ela teve a votasse nessa eleição do Getúlio Vargas. Esse sistema não era bastante criado nas décadas seguintes, principalmente com o responsáveis, né, saber da floresta, que fazem mau uso delas, né? Vamos ver o que é que o Dom Pedro II fez.
O reflorestamento da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, é um dos primeiros e mais bem-sucedidos projetos de reflorestamento urbano do mundo. Ele foi iniciado em meados do século XIX, por ordem do imperador Dom Pedro II, em respostas aos graves problemas ambientais e de abastecimento de água que a cidade enfrentava devido ao desmatamento. Contexto histórico. Durante o século XIX, grande parte da Floresta da Tijuca foi desmatada a plantações de café, o que gerou vários problemas como erosão do solo e assoreamento dos rios, redução do abastecimento de água potável para a cidade do Rio de Janeiro, mudanças climáticas locais como aumento da temperatura, que causou vários riscos, e o início do reflorestamento. Preocupado com os impactos do desmatamento, o Pedro ordenou em 1860 o início do processo de reflorestamento para recuperar as fontes de água e o equilíbrio ambiental na área. O Major Manuel Gomes Archer de iniciar o plantio de árvores nativas da cidade. Em 1962, sob a supervisão do botânico Barão de e depois do Major Manuel Gomes Archer, que já havia trabalhado no projeto, que o reflorestamento tomou forma mais organizada. Archer foi responsável pelo plantio de cerca de 100 mil mudas de árvores nativas ao longo de 13 anos. As espécies replantadas. O reflorestamento da Floresta da Tijuca inclui o plantio de diversas espécies nativas da Mata Atlântica, como o ipê, jequitibá, jatobá e pau-brasil. Além disso, algumas espécies exóticas também foram introduzidas, como eucaliptos e pinheiros, para ajudar no controle da erosão em áreas mais afetadas. Importância do reflorestamento. Recuperação das fontes de água. O reflorestamento foi essencial para os urbanos do mundo, ou seja, a Floresta da Tijuca se tornou como eu posso dizer, se tornou a maior floresta urbana do mundo, né? Que a Floresta da Tijuca ficava numa fazenda, né, de café, numa antiga fazenda de café, e que estava inativa, né? Então Pedro II aproveitou e comprou a fazenda, se não me engano, por 200 contos de réis, para reflorestamento, né? Porque o Brasil estava passando por problemas hídricos e tal, e Dom Pedro II, como era muito inteligente, sabia bem o que fazer nessas ocasiões, né? Então ele ordenou que se reflorestasse tudo. É um exemplo para os dias atuais. Beleza, galera? Bom, se tudo der certo, semana que vem eu posto a parte 2, né, do segundo reinado, que o vídeo está muito longo, né, muito grande mesmo o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, né, e compartilha para mais vídeos, beleza, galera? Aí na semana que vem vai ter o vídeo sobre as guerras, né, do segundo reinado, incluindo a guerra do Paraguai e as tensões políticas com o Império Britânico, e também o fim, né, do segundo reinado e consequentemente o fim da monarquia, né, no Brasil. E o próximo vídeo também, depois, né, da segunda parte do segundo reinado, vai ser o movimento abolicionista do Brasil, né, como é que funcionou o movimento abolicionista no Brasil. Beleza, galera? E é isso, valeu e tchau, galera!